Ixi, uma janela. Agora sim, transmitindo aqui. Depois eu vou ter que cortar essa. Pronto, tá aparecendo para vocês, né? Tá aparecendo. Aqui, maravilha. Agora para quem tá lá também no Centro de Mídias. Perfeito. Bom, maravilha então, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Hoje eu peguei a aula do Centro de Mídias para vocês ficarem a par dos assuntos que está acontecendo lá e não ficarem distantes das aulas. Bom, então, na aula de hoje, nós vamos dar sequência àquele trabalho que nós já começamos, pensando um pouquinho sobre a ciência hoje, mas pensando sobre o conhecimento versus o próprio conhecimento. Parece um pouco contraditório aqui, mas a ideia é nós pensarmos mesmo o que é o conhecimento e como acontece o conhecimento. Aliás, é muito interessante nós pensarmos. Vocês pararam para pensar quando vocês passaram a conhecer? Quando o conhecimento começou a fazer parte da vida de vocês? Acho que desde que a gente nasce, né? Pô, Isso mesmo, exatamente. Nós nascemos e nós vamos conhecendo. Aliás, o conhecimento ele nunca apaga de nossas vidas, ele sempre estará presente. Nós podemos esquecer, na verdade, mas ele estará conosco. Certo? Então, e sempre nós vamos conhecendo coisas novas. O conhecimento é algo inacabado, sempre algo novo, algo a descobrir. Certo? Bom, as habilidades da aula, então, são, olha só, identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas, aí pensando um pouquinho da própria história mesmo, a evolução da história, e pensando um pouco como que nós chegamos à era da razão, tá joia? Essa que é a ideia da aula, tá joia? Bom, aqui eu vou avançar, depois vocês vão ter no roteirinho isso aqui para estar seguindo. Pessoal, aqui eu trouxe para vocês a ideia do método científico, certo? Bom, então, eu já falei em algumas aulas anteriores. Hoje, na atualidade, para ser verdade, nós confiamos na ciência, certo? Tudo bem que algumas pessoas não acreditam na ciência, duvidam da ciência, tal, e ainda, mesmo na nossa era, ainda tem pessoas que fazem isso. Certo? Mas, na verdade, nós não temos nada mais eficaz que a ciência. A ciência realmente traz a verdade. E por que ela traz a verdade? Porque a ciência, ela tem o poder de se renovar a cada momento. Coisa que o conhecimento, a filosofia, por exemplo, a filosofia era única, ela não se renovava. Então, nesse caso, a ciência, ela é sempre nova, ela é sempre melhor, porque ela se renova. Tá joia? Bom, então olha só, como é que acontece a ciência? Como que é feito? A ciência, primeiro nós precisamos ter um problema, certo? Todos nós podemos pensar alguma situação, tal. Por exemplo, o vírus da Covid, o vírus, o causador, um vírus qualquer, tal, pode ser um problema. Esse problema tem que ser observado, deve ser feita uma análise sistemática, deve ter um controle sobre ele. A partir disso, então, é feito as verificações. Verifica-se qual que é o problema que eu tenho, como ele acontece, e a partir disso eu vou testar, analisar a hipótese, testar o problema e falsear também. Ou seja, eu tenho que provar que aquilo que eu estou fazendo realmente não há contradição. Então tem que ser aquilo. Para isso, eu nego tudo aquilo que eu acredito para chegar a uma verdade. Se isso acontecer, nós criamos uma teoria científica, certo? Bom, aí só que a teoria ela não está pronta, ela está inacabada. Por isso, então, depende o quê? De novas implicações, novas conclusões, novas previsões. Vou dar um exemplo: a vacina. Vocês estão vendo as pessoas sendo vacinadas, vocês estão vendo até os vidinhos que logo os professores também serão vacinados. Mas a vacina, pessoal, ela não está pronta, ela está, olha só, é o melhor que a teoria científica chegou, mas ela precisa ser melhorada ainda. Então, no caso, logo nós teremos novos tipos de vacinas, com mais possibilidades de atingir as variantes, ou seja, então precisa de novas implicações. Tá joia? Aí nós precisamos de novos experimentos, novas observações, e de novo uma análise lógica sobre o que está acontecendo. Aí sim, depois de tudo isso, se der certo, aí uma palavra bonita, olha só, que é usada na ciência, chama corroborar. Corroborar significa confirmar. Ou seja, se confirmar, ok, virou ciência. Caso não se confirme, tem que voltar ao início de novo, certo? Então, para ser ciência, não é uma coisa assim, é do nada, a pessoa inventa a ciência, a pessoa cria a partir do que ela quer. Não. Para ser ciência, é necessário, então, esse método científico, tá joia?
Ficou alguma dúvida sobre o método? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso? Hã? Eu entendi certinho. Entenderam? Ah, maravilha. Não se preocupem que isso aqui não vai cair a prova, não. É só para vocês saberem que para ser ciência é necessário essa metodologia. Tá joia? Bom, mas agora, para começar essa aula, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Tradicional. O tradicional é bom e certo, ou é ruim e errado? E vamos responder primeiro a primeira pergunta aqui, olha só. Vamos lá. O tradicional é bom e certo, ou é ruim e errado? O que vocês acham? Eu acho que depende da situação, né? Porque se for, tipo, em um produto, tipo, de comer, vamos supor, que tem lá um sabor de uma bolacha, tipo, que tem tradicional, e aí tem as outras de outros sabores. Eu acho que a tradicional seria, tipo, vamos supor, a que nasceu primeiro do que as outras, entendeu? Não que ela veio Certo. primeiro, mas que ela é a assim, ai meu Deus, eu não sei como que eu explico, mas eu pensei nessa forma, sabe? De Entendi. Legal, tradicional. legal. Então, eu acho que não tem o certo e errado, porque realmente não tem uma coisa que é certa e é errada, porque às vezes uma coisa para mim é errada e para você é certa, entendeu? Então, eu Entendi. acho que depende muito de cada um. É, questão Ah, de ponto de vista, entendeu? A gente não pode dizer que isso realmente é certo ou que isso realmente é errado. Cada um tem uma concepção diferente do que ele enxerga e pensa, então fica muito muito variado. bem. Muito bem, isso Isso mesmo. mesmo, Júlia, parabéns, parabéns. Isso. E o Gabriel, quer falar também, Gabriel? Vamos lá, não tem vergonha não, Gabriel. Eu não, só tô ouvindo. Tá certo. Tá, o Eric também, vamos falar, Eric. Tá É certo. só Ó, ouvindo, professor. só ouvindo, tá certo, maravilha, então. Ó, não precisa ter vergonha não, pessoal, mas é isso mesmo, vocês estão certas as duas aí. Bom, pessoal, tradicional seria, na verdade, olha só, fazer sempre as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito, Seguir o mesmo confiar somente padrão. ter um padrão, isso mesmo. Certo? Então, as sociedades, de forma geral, as sociedades, ela vive o tradicionalismo. Por exemplo, por que comemorar a Páscoa? Vamos pegar uma ideia. Vocês viram que o símbolo da Páscoa, comercialmente, é um ovo de Páscoa, não é? Eu acho que quem não comeu um ovo de Páscoa deve ter sentido vontade de comer um ovo de Páscoa, certo? E o interessante é que o símbolo dele é um coelho. Será que tem alguma coisa a ver? O que vocês acham? Eu nunca entendi também por que que é um coelho e um ovo, mas eu só Muito aceito, né? estranho, né? Bom, até porque ele sabe que o coelho não bota ovo, não faz sentido. Mas a verdade, olha só, o ovo é porque é nascimento, o ovo é a vida nova. Não tem nada a ver com o coelho. O coelho seria o animal puro, a pureza, tal, mas não tem o menor sentido. Mas tradicionalmente, todo ano vai ter o coelhinho da Páscoa. Tradicionalmente, todo ano as lojas vão vender ovo de Páscoa. Então, quer dizer, pessoal, isso é tradição, certo? Ou seja, as coisas que se repetem da mesma forma. E quando a gente quebra uma tradição, o que acontece? Hã? Ai, não sei, tipo, Não tem sabe? gente que vê isso de um jeito ruim, tem gente que apoia, depende também. Isso, aqueles que são conservadores irão acreditar o seguinte, que não pode quebrar a tradição existe para ser mantida, certo? Agora, aqueles que são inovadores vão dizer, nossa, muito bem, você foi além disso, certo? Então, pessoal, a resposta aqui não tem nem certo e nem errado, ou seja, a tradição existe, cabe a você pensar se você vai continuar a seguir a tradição ou você vai além da tradição, certo? É como se, na verdade, nós tivéssemos duas estradas. Uma estrada, ela é bonita, é sinalizada, certo? Só que ela é muito demorada, você demora para chegar ao local por causa da distância e tal. E aí aparece uma outra estrada que ela é cheia de buraco, mas ela é muito curta. O caminho você chega imediatamente nela, certo? Qual seguir? Se você seguir por aquela estrada tradicional, demorada, você vai chegar ao local que você quer, certo? Pela outra também, só que você vai ter obstáculos para chegar, certo? Então cabe a você escolher qual caminho seguir, tá joia? Ficou claro isso, pessoal? Ou ficou alguma dúvida dessa parte?
Ficou claro, ficou claro. Ficou claro? Claro. Maravilha. E agora, a segunda pergunta, olha só. Há um critério universal que possa lhe conferir esses atributos? Será que existe uma ideia única sobre o que é certo e o que é errado? Não, porque se tivesse uma ideia única, ia existir só a ciência ou só a teologia. Isso, muito bem, muito bem. Ó, lembrando da aula da semana passada, perfeito, isso mesmo, exatamente. Olha só, então não Semana existe. passada teve aula? Isso, o roteiro 6 foi sobre isso, sobre a ciência e a teologia. Muito bem, que era para vocês Teve uma fazerem uma semana redação. que não teve. Você Ah, disse sim, que não ia ter. as 2 semanas anteriores, isso, do recesso, isso mesmo. Muito bem. Então, pessoal, então não há um critério. Por exemplo, uma pessoa religiosa, ela segue uma religião, tal, ela acredita na teoria religiosa, ela segue aquele padrão. Não quer dizer que ela está certa ou errado. Um cientista ateu, que não acredita em religião, ele também está certo no que ele pensa. Ou seja, não podemos dizer, um está certo, outro está errado. Não, cada um tem seu ponto de vista. Tá joia? Bom, vamos seguir então aqui. Olha só, então aqui, pessoal, eu trouxe um textinho para vocês do Hegel, Friedrich Hegel, para nós pensarmos aqui sobre o tradicional. Olha só o que ele diz. Olha só, do latim traditio, ou tradere, que significa entregar. Tradicional é passar adiante, é a continuidade ou permanência de doutrinas, visões de mundo, costumes ou valores. Aí eu coloquei o grifinho amarelo para vocês aqui. Olha só, não é uma estátua imóvel, é uma herança, na verdade, é algo que é nosso. A tradição, pessoal, é algo nosso. Por exemplo, eu até falei lá na segunda aula, em fevereiro, para vocês isso. Quando imagina vocês viajando pelo mundo, vocês vão lá para a Inglaterra, por exemplo, chegando lá, vão falar inglês, tal, vão se adaptar às teorias, mas logo que vocês estiverem lá, vocês vão pensar, puxa, será que vai ter um feijãozinho por aqui? Será que eu vou encontrar alguém falando português por aqui? Ou seja, para nós é muito importante a tradição, nós vamos sempre lembrar dela. Onde nós estivermos, nós lembraremos, então, daquilo que é tradicional para nós, certo? Então, isso é importante nós pensarmos, tá joia? Então, olha só pensando aqui no Reiki. Então, ele diz para nós que, na verdade, olha só, a tradição é aquilo que nos coloca no nosso lugar, ou seja, nos faz concentrar na nossa realidade, tá joia? Nos torna, na verdade, únicos no mundo. Beleza? Tudo bem, pessoal? Sim. Maravilha. Eu fiz um resumão aqui para não ficar lendo, senão demora muito. Bom, então pensando sobre a teoria do Reiki, olha só. Então existe a teoria, os elementos cognitivos. Cognitivo seria o que? O conhecimento, certo? Olha só, é o conhecimento que compreendemos conectado ao senso comum. Então, olha só, nós conhecemos as coisas e nós vamos dando valor, sentido às coisas. Nós ultrapassamos o limite do senso comum. Por exemplo, o ovo de Páscoa. Nós sabemos que não é de verdade. O coelho não vai botar um ovo. Mas para nós tem um outro valor. Então, nós fomos além do senso comum. Nós compreendemos o valor simbólico daquilo. Tá joia? Bom, social também, ou seja, olha só, a tradição está na sociedade, é a nossa língua que nós falamos, são os costumes que nós temos, os valores que nós temos, pessoal, a própria religião também, ou seja, a tradição está presente em tudo isso, na nossa vida. O tempo todo, pessoal, nós somos tradicionais. Por exemplo, quem aqui acordou de manhã e tomou café? Eu. Vocês? Tudo bem. Alguém, por acaso, não quis tomar café? A Ana Júlia? Pode falar, Ana Júlia. Eu não tomei café. Você não tomou? Puxa vida, olha só. Você foi contra a tradição, porque tradicionalmente todo brasileiro acorda de manhã e toma café. Olha só. Isso é uma tradição nossa, da nossa cultura, da nossa sociedade, certo? Agora, se vocês fossem americanos, vocês não poderiam tomar café. Adolescentes e crianças não podem tomar café nos Estados Unidos. Porque café é uma droga e, consequentemente, só pessoas mais velhas é que podem tomar. Certo? Então, você nunca vê uma criança tomando café nos Estados Unidos. Isso é interessante, olha que legal. Certo? Bom, por quê? Porque é tradição, isso é tradicional, é algo tradicional, então, de uma sociedade. Tá joia? Maravilha. Bom, ainda bem que não é americana, pois é verdade. Muito bem, agora, pensando um pouquinho, pessoal, o que é progresso? Quando você
evoluem em certa coisa e conseguem alcançar seu objetivo? Isso, até coloquei essa imagem para vocês pensarem aqui, olha só, o progresso é isso, é uma evolução, muito bem. Olha, por exemplo, vocês agora com 15 anos foram para o ensino médio, já tem gente pensando no trabalho, alguns até já começam a pensar em faculdade, não é, Júlia? É? Aham. Pois é, olha só. Então, pessoal, isso é um progresso que nós vamos tendo em nossa vida, certo? Muito bem. Então, progresso a Maria respondeu muito bem, é uma evolução, certo? Maravilha. Conhecimento é sempre sinônimo de progresso? Ah, eu acho que sim, porque se você conhecer uma certa parte de um, vamos supor, eu tenho uma meta e eu tenho que estudar uma certa matéria, estudar um certo jeito de fazer aquilo para mim progredindo nisso, entendeu? Muito bem, Esse é isso meu mesmo. ponto de vista. Agora não sei se Isso. tá certo. Exatamente, não, tá certíssimo, isso mesmo. Olha só, isso mesmo. Quanto mais você conhece, mais você progride em sua vida, certo? Você não comete erros que você cometia antes, você é capaz de resolver problemas que antes você não resolvia, certo? Ou seja, o conhecimento, ele possibilita o progresso, ou seja, a mudança de vida, ser melhores em várias coisas, certo? Muito bem. Maravilha. Pessoal, agora eu trouxe para vocês aqui o pai da medicina, que é o Hipócrates. Olha só, o Hipócrates, ele é tanto que até Ah, hoje, já sei. tudo conhece já? Ah, Acho assim, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Uma frase. muito bem, muito bem. Você sabe que na verdade todo médico, antes de se tornar médico, é obrigado a fazer o Juramento de juramento de Hipócrates, Hipócrates. Isso mesmo, que é esse que o Gabriel acabou de falar para vocês. Isso mesmo. o pai da Ou seja, medicina moderna. exatamente. Mesmo a medicina moderna, a nossa medicina, ainda hoje, ainda ele é o pai da medicina. É o símbolo, na verdade, da medicina. O Descartes também é um pai da medicina moderna, mas o Hipócrates é o símbolo da medicina, certo? Olha o que ele diz, pessoal. Na verdade, existem duas coisas distintas: saber e acreditar. E acreditar que sabe. A ciência consiste em saber no acreditar que se sabe, e a ignorância é conhecida. Ou seja, olha que interessante: quanto mais você conhece, mais você se torna ignorante. Parece contraditório, não é? Mas olha só, você percebe que muitas coisas da sua vida que você vivia não era exatamente daquela forma. E aí você se torna o quê? Ignorante daqueles elementos que passaram por você, certo? Olha só. Então, o conhecimento para nós, olha só, consiste o quê? Consiste em mudar a nossa vida, certo? Tudo bem? Tudo Sim. bem. Maravilha. Olha só o que ele diz sobre a medicina. Ah, Veja as condições necessárias e importantes de se atender para o estudo da medicina. O conhecimento profundo que deve ser adquirido, se quiser, percorra as cidades, exercendo o alcance e reputação como médico, não apenas no nome, mas na prática. E olha que interessante isso aqui, olha só. A falta de habilidade é uma propriedade ruim, uma raiz ruim para quem a possui. O que seria a falta de habilidade? Aquela pessoa que, olha só, ela tem vontade, mas ela não consegue fazer alguma coisa. Ela é esforçada, ela pensa como nas possibilidades, mas não vai, não tem jeito mesmo, certo? Imagina, por exemplo, alguém aqui que quer jogar futebol, tem vontade de jogar futebol, vive assistindo jogos de futebol, mas não consegue jogar, não tem habilidade para jogar, certo? Ou seja, olha só, então ele diz que, na verdade, o conhecimento profundo, pessoal, leva à prática. Quanto mais você conhece, mais você vai ter a prática. Então, joia? Professor, Oi, sim? eu acho que o Anubis é o deus da medicina, não é? O Anubis. Não, Anubis é da mitologia egípcia. É também, mas no caso da mitologia egípcia. O Hipócrates é da Grécia. Ah, Tá, joia? Mais e o tranquilo. Asclepio também é da medicina, não é? Quem? O Asclepio. Ascleto, eu não conheço, viu? Asclepio, professor. Asclévio? Oxe, É, isso eu não conheço. Quem que é esse Asclévio? Gabriel. Asclévio, vamos procurar esse Asclévio. Ixi, apareceu tudo aqui em hebraico aqui pra mim.
Meu Deus do céu. Ah, depois eu vejo e eu falo pra você, viu? Tá joia? Ó, não apareceu pra mim aqui. É, apareceu em hebraico. Puxa vida. Mas eu não sabia, não. Depois eu vejo mais. Tá joia, Gabriel? Bom, pessoal. Agora, olha só, pensando um pouquinho na Idade Moderna, Idade Média, perdão. Na Idade Média, o grande pensador Alberto Magno, olha só, ele pensava: a ciência não consiste em ratificar o que os outros disseram, mas em buscar as causas dos fenômenos. Ou seja, a ciência, pessoal, ela não está aí para ficar, eu vou resolver o probleminha da política, eu vou fazer uma ciência para ganhar dinheiro com ela. Não, não, não. A ciência busca resolver problemas que nós temos, certo? Então ela serve exatamente para isso. Tá joia? Bom, o Roger Bacon não é o Francis Bacon, viu? Esse é um outro pensador medieval também, um santo padre. Olha só, a ignorância filosófica decorre da autoridade inocente e fraca, do hábito constante, dos leigos parvos em suas ideias e da aparente sabedoria que acoberta o desconhecimento. Então, olha que interessante que ele está falando para nós, que na verdade tem pessoas que se passam por sábias, mas são ignorantes, certo? Que é na Grécia, nós já conhecíamos eles por sofistas, certo? Que eram pessoas que se diziam inteligentes, mas que na verdade não passavam de ignorantes. Então, olha só, somente a experiência, a argumentação leva ao verdadeiro conhecimento. Ou seja, sábio não é aquele que fala bonito, mas sábio é aquele que resolve problemas, certo? Beleza? Professor, mas esse era parente do Francis Bacon ou não? Não, 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 não. Viveu, na verdade, isso aqui era religioso, ele era padre, viveu, o Francis Bacon vai ver 500 anos depois dele. Então, não tem nada a ver com ele, não. E o Francis Bacon também é tido como um dos pais da ciência moderna, certo? Aliás, é o símbolo da ciência moderna também. Mas não tem nada a ver com ele aqui, não. Esse é outra dimensão. Tá já? Bom, na modernidade nós temos o Galileu Galilei. O Galileu, você se lembra dele ou não? Eu já ouvi falar, né? Já ouviram falar? Muito bem. O Galileu, pessoal, ele foi o cara que provou que a Terra, que o Sol está no centro do universo e que os planetas giram em torno da Terra, o chamado heliocentrismo, certo? Que até hoje nós acreditamos nessa teoria, certo? Alguns ainda acreditam na teoria Terra plana, mas na verdade o Galileu já, olha só, lá no século XVI já tinha mostrado que isso não é verdade, certo? Bom, para o Galileu, olha só, filosofar é necessário confiar nas opiniões de algum autor famoso, para que nossa mente, quando não concordar com a fala de outro, permanecesse estéril e infértil em tudo. Olha só, então a filosofia, pessoal, no caso é você ver o que o outro pensa e buscar um sentido para ela. Então esse que é o pensamento aqui do Galileu, tá joia? E agora, para terminar aqui, um filósofo da era contemporânea, o Ludwig Wittgenstein. O Wittgenstein, pessoal, ele é um filósofo do Círculo de Viena, que eu falei em uma aula anterior para vocês, e ele queria purificar a língua, queria fazer com que a língua ela fosse pura. E ele, lógico, não conseguiu fazer isso, mas ele pensou nas possibilidades. Vocês usam Ele muito era ele na da língua onde? portuguesa. Oi? Ele era da onde? Ele era da Áustria. Coloquei. Nossa, da Áustria tem muita gente com Ludwig. Isso, Eu exatamente. conheço um outro que foi economista, o von Mises, Ludwig von Mises. Puxa vida. Foi muito crítico do Marx na área econômica. Olha só, possivelmente ele era do Círculo de Viena também, da Escola de Frankfurt. Possivelmente. Muito bem. Bom, então olha só, o que o Wittgenstein colocava para nós? Olha só, filosofia é ver o que o senso comum responde sobre a questão, ou seja, vocês percebem que sempre que eu pergunto alguma coisa, eu quero ouvir a opinião de vocês. Ou seja, filosofia é ver o que o senso comum tem a dizer, certo? Mas eu não posso me contentar com isso. Eu tenho que ir além. Ou seja, é ver, mas também aprofundar-se. Ou seja, pessoal, começar a pensar em possibilidades para aquele senso comum, tá joia? E o caminho de voltar, olha só, ou seja, eu volto ao senso comum para procurar esse sentido. Ou seja, em outras palavras, vamos pensar um pouco, esquecer a filosofia e pensar a ciência.
Ciência, pessoal, não é algo inacabado, algo assim, eu resolvo um problema só de caráter científico. Não, eu resolvo um problema que está ao meu lado, mas ao mesmo tempo eu olho aquilo que pensaram sobre ele, eu vou aprofundar sobre isso e eu vou voltar para ver o que está acontecendo. Certo? Vamos pensar num probleminha aí. Vamos pensar no bairro de vocês aí. Que problema vocês acham que existe no bairro de vocês e que precisava de uma solução? Precisa de uma solução. Não é tipo no meu bairro, é tipo num bairro, numas quadras acima, mas é um problema que vem até aqui onde eu moro. Eu acho que a Certo. gente precisaria tipo de um semáforo, porque, nossa, Gilberto do céu, é muita correria numa nova rua que asfaltou, então, e tem muita criança aqui na quadra da frente, então eu acho que assim, é um problema do meu bairro isso, porque os carros vêm em alta velocidade. Muito bem. Olha só, então, como é que nós resolveríamos um problema como esse? A primeira coisa é o seguinte: o senso comum diz que tem crianças, a rua é nova, é uma rua perigosa, tal, certo? Agora, eu vou aprofundar. Então, precisa ser feito o quê? Testes para ver quantos veículos passam, quantas pessoas passam. Porque, às vezes, o semáforo acaba sendo prejudicial ao invés de ajudar. Por exemplo, ao mesmo tempo que ele ajuda a fluir o trânsito, ele também para o trânsito. Então, se eu colocar em determinados locais, eu posso prejudicar muito mais. Então, é por isso que esse aprofundamento existe, certo? Por exemplo, vocês viram aquela rotatória que tem ali da Cruzeiro, não tem aquela que tem aquela árvore do meio, a base da polícia, não tem ali, tem o banco em cima, sabe aquela rotatória? Lá Sei. perto do cemitério? Isso, perto do Sei. cemitério. Isso, cemitério de um lado, isso. Muito bem. Vocês viram que lá não tem semáforo. E por que não tem semáforo? Que ia atrapalhar o trânsito? Exatamente. Porque aí, pessoal, ia parar um monte de carro na subida, na avenida, o trânsito não ia fluir, ia ser muito prejudicial, mais do que já é. Lógico, é um caos aquilo, mas seria muito pior com o semáforo. Então, por que aconteceu isso? Foram feitos testes para detectar que aquilo não tinha condição de ter um semáforo, certo? E aí, olha só, o objetivo é voltar à ideia inicial. Voltar porque não foi possível uma mudança, certo? Então, o Wittgenstein está colocando para nós que é o seguinte: você deve. Opa, apagou a tela. Puxa vida, apagou a tela ali, a outra tela. Olha só. Agora sim. É que eu estou vendo vocês por outra tela. Aí, descartar, pronto. Agora sim. Pessoal, então olha só. O Wittgenstein fala isso. Você deve, para conhecer, você deve aprofundar-se e rever aquilo que precisava em sua vida. Certo? Aí, olha só para continuar aqui o Wittgenstein, vejam bem, filosofar é tentar descobrir o segredo de um cofre. Olha que legal, bacana, não é? Cada pequeno ajuste no mecanismo parece levar ao nada. Apenas quando tudo entra no lugar, a porta se abre. Olha que legal. Pense, por exemplo, um cadeado e uma chave. Você vai colocar a chave dentro do cadeado e você escuta os creques dentro do cadeado, não escuta? Sim. Sim, muito bem. Nunca parei pra pensar, mas acho que sim. Isso, tem os crack. Na verdade, um cadeado, é uma pecinha com um monte desse jeito aqui, mais ou menos, olha só. E aí a chave, Sim, eu já vi já. ela tem isso aqui, ó, certo? Ó, aqui é uma chave, mais ou menos uma chave. Então ela encaixa nesses uns pininhos que existem lá dentro, e aí por isso que abre o cadeado, certo? Mas aí faz crack, ele vai entrando e acertando, procurando o caminho para entrar. Certo? Então, filosofia é isso, é você procurar cada sentido das coisas, pessoal. É procurar pensar sobre tudo aquilo que acontece. E aí, nesse pequeno ajuste, você encontra um sentido para as coisas, certo? Então, para que as coisas aconteçam, é necessário, então, olha só, descobrir o segredo, certo? Maravilha. E aí, fechando aqui, sentimos que mesmo depois de serem respondidas todas as questões científicas possíveis, os problemas da vida permanecem completamente. Ou seja, pessoal, na verdade, quando nós chegamos ao final, parece que tudo volta, não é?
os problemas acontecem, a vida acontece, ou seja, nunca vai ter uma solução. Por isso que a ciência, ela vai sempre existir, porque sempre nós teremos novos problemas e sempre novas descobertas. Olha que legal, por exemplo, boa parte de vocês eu dei aula lá em 2018, não foi? 2019, né? 2019, lá quando vocês estavam no 8º ano. Nós nem pensávamos em aula virtual, não é, pessoal? Pensar em Covid, nada disso. E olha só, nós não tínhamos esse problema. Hoje nós temos. Imagina o que nós teremos em 2025. Já pensaram nisso? Hã? Muito bem. A Ana? O que a Ana colocou? Já pensei, já. Exato. Olha só, a nossa vida vai ser completamente diferente. Então, quer dizer, sempre há algo novo a descobrir. Tá joia? Bom, pessoal. Alguém habilitou o áudio aí. Aqui habilitou o áudio, deixa eu ver. Maravilha, Ana bloqueou ali. Pessoal, então é isso a aula de hoje. O roteirinho nosso é a mesma coisa. Olha só, que eu coloquei para vocês, a tradição aqui, é o mesmo texto, o mesmo slide que eu passei para vocês, é o que está no material para vocês pensarem. O tradicional, as perguntinhas para pensar aqui, tá joia? Aí coloquei para vocês o Hipócrates, coloquei para vocês aqui o Alberto Magno, o Roger Bacon, o Galileu e o Wittgenstein, olha só. E aí, a perguntinha dessa semana, é uma única perguntinha, não se preocupem, olha só, a atividade vai ser só isso aqui. Qual a diferença entre o pensamento científico e os valores tradicionais? Tá joia? Então vocês vão, depois de ler tudo, de pensar sobre o que eu falei, vocês vão escrever e me enviar a atividade, certo? Tá difícil? Tá fácil? Tá bom. Tá bom. Tá bom? Maravilha, então. Professor, já ouviu falar no Anaxágoras? Anaxágora, é isso? É. Sim, é um filósofo da Grécia Antiga, da época, um pré-socrático. Ele pensava no que mesmo? Acho que... Ixi, agora eu não lembro. Arqué, se eu não me engano. Acho que é o sentido da vida. Não é isso? Hã? Ei, Gabriel? Oi. É Arqué mesmo, é isso? Anaxágoras. Isso, então. Anaxágoras. Ele pensava sobre Arqué, o sentido da vida. Ele é um discípulo do Demócrito. Isso. Maravilha. Filosófico e científico. Ele expandiu. Hã? Pensamento filosófico e científico que ele ajudou a expandir na Ásia. Na onde? Na Ásia. Na Ásia. Porque na verdade a gente fala Grécia, mas na verdade não era bem Grécia, viu, pessoal? Pegava Macedônia, aquela região. Então, sempre que a gente fala, o primeiro filósofo, a gente fala que ele é grego, que foi o Tales de Mileto. Mas na verdade ele não vivia na Grécia, ele vivia na Macedônia. Então, assim, mas fazia parte do Império Grego. Certo? Bom, mas vamos lá então. Pessoal, então olha só, a revisão da aula de hoje. Então nós vimos o pensamento científico, os valores tradicionais, certo? Vimos o senso comum e que nós devemos buscar, então, um conhecimento filosófico como saída para resolver o problema da ciência e do senso comum. Tá joia? Ficou alguma pergunta? Alguma dúvida sobre o que vocês viram? Não. Não? Não? Tudo resolvido? Certo? Olha só, a avaliação. Esse é do Marconi, lá do Centro de Mídias, hein? Compreendi perfeitamente os conceitos e conteúdos apresentados? Sim. Sim? Maravilha. Compreendi a maior parte dos conceitos, mas tem algumas dúvidas? Não. Não. Não? Tá certo. Se tiverem dúvida, pode falar, viu? Pode perguntar também. Meu entendimento foi dificultado, pois não compreendi a maioria dos conceitos? Não. Não? Muito bem. Maravilha. Pessoal, então, chegamos ao final da nossa aula, então. Eu agradeço a participação de vocês. O Gilberto saiu. Eu tô aqui. Tá ali. Pareceu que eu saí. Tá certo. Pessoal, então, assim, agradeço muito que vocês participaram da aula, certo? E semana que vem, então, temos um novo encontro. Tá bom o horário? Vamos manter a aula assim mesmo? Ou querem mudar alguma coisa? Eu acho que tá bom, assim, é um bom horário.
Pra mim, Bom horário, né? Tá certo. Ó, eu tentei reduzir hoje, mas eu falo muito, acabo estendendo um pouco. A ideia era só ser meia hora de aula. Vamos ver se semana que vem eu consigo fazer isso. Tá joia? Bom, aproveitem o estudo, descansem bastante, estudem bastante, certo? Assistam a aula. Nós temos aula de filosofia na quinta-feira, às 4 da tarde. Então eu espero vocês lá. Vai ser essa mesma aula, certo? Só que aí tem o Marconi falando, a outra professora, que é a Fernanda também falando. Então é legal que vocês participem, tá bom? Tá Alguém bom. quer perguntar alguma coisa? não. Não? Não? Então, boa semana para vocês, pessoal. Bons estudos e até a Tchau, próxima. Gilberto. Tchau, Obrigada. professor. Obrigado. Tchau, tchau. Tenha um Tchau. ótimo dia, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Falou. Falou.